Bom dia, povo de Deus. É uma alegria estarmos de novo na casa de Deus para louvarmos e engrandecer o nome de Deus. Para começarmos, vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, para louvarmos o nosso Deus. Vamos começar, eu vou ler Isaías 9, que diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Amém. Ouvindo e adoremos. Ouvinte, fiéis, triunfantes e alegres, se vide a beleza, movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Olhai admirados a sua humildade, e todos o louvam com grande fervor. Pois veio conosco habitar encarnado.
proclamou as boas novas aos pastores que estavam a guardar os seus rebanhos. Vamos cantar o primeiro Natal. Sobre a minha vida, sobre a vida das vossas famílias, dos vossos filhos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e brilhe seu rosto sobre ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde e brilhe seu rosto sobre ti, conceda sua graça
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, a teu lado e em ti. É contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo. Levante o rosto sobre todos os nossos aniversariantes deste mês de dezembro.
Se você não está nessa lista e faz aniversário em dezembro, por favor, nos informe. Ou se houver alguém da sua casa, porque com essa pandemia os contatos ficam mais difíceis, algumas pessoas estão de máscara, nós nem sempre sabemos quem é quem, e pode ser que se houver alguém que faz aniversário e não está nesse grupo, nos informe Noemi, ou a mim por WhatsApp ou por e-mail, e nós vamos colocar para o próximo domingo, porque cada domingo nós estamos lembrando dos aniversariantes do mês, para que nós possamos celebrar o seu aniversário. O Heinz, logo após o culto, ele veio com a esposa dizer para mim: pastor, hoje nós estamos fazendo 1 ano de Canadá. Falei, domingo que vem vai entrar para fotografia. É uma celebração grande, 1 ano, é uma vitória, e que há de ser por toda a vida, né? Deus abençoe, é bom revê-los. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por cada aniversariante e por este culto que Deus nos dá o privilégio de participar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por cada vida que ali apareceu na tela, porque um dia o Senhor disse: haja vida, e houve vida. É o Senhor que diz, é o Senhor que determina. Cada um de nós que aqui estamos foi por escolha do Senhor. Entre milhões de sementes para fecundar um óvulo, o Senhor escolheu cada um de nós e nos fez a sua imagem, conforme a tua semelhança, e nós queremos ser sábios para apreciar o privilégio, Pai, de estar vivos, de poder cada dia ter um relacionamento com o Senhor, com pessoas que amamos, de conhecê-lo mais intimamente. Cada ano que começa, mais uma oportunidade para nos aperfeiçoarmos e crescermos na graça e conhecimento do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor abençoe cada aniversariante, cada matrimônio, também o Heinz e sua esposa que fazem 1 ano de Canadá. Que, ó Deus, este novo ano para cada um deles seja um ano de bênção, de paz, de vitória, de felicidade, de saúde, de prosperidade, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Que possam ter olhos para observar os mimos e os cuidados do Senhor, as delicadezas do Senhor, ainda nas coisas mais pequenas do dia a dia, para que possam ter um coração agradecido, porque esta é a vontade do Senhor para conosco. Abençoe a Deus também este culto, cada pessoa que está participando dele aqui na igreja. Abençoe a Deus o ministério infantil que está se reunindo em classes, ensinando a palavra aos pequenos, às crianças. Abençoe os professores, abençoe as crianças para que recebam a palavra do Senhor e a Cristo nos seus corações. E ser com aqueles que estão assistindo pela internet, Pai, que o Teu Espírito Santo os visite, que eles possam ter um encontro com o Senhor também aonde quer que estejam, porque o Senhor é Deus perto de nós e também lá longe onde outros estão. Nós te pedimos, aceita a nossa adoração e fala ao nosso coração. Clamamos a Deus não porque merecemos, mas no santo e glorioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. É o momento de dedicação dos dízimos e ofertas ao Senhor. Se você tem ofertas ou dízimo e gostaria de trazer ao gasofilácio, nesse momento nós vamos dar oportunidade para que você o faça. E depois então vamos orar consagrando ao Senhor nosso Deus. Depois da consagração eu vou pedir que o Fernando ore, dedicando esses bens ao Senhor. Deus abençoe a todos que contribuíram. Vamos orar agora com o nosso irmão Fernando Cavedem. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Estamos no mês do Natal.
Domingo passado a mensagem não foi sobre Natal, porque foi a celebração da ceia do Senhor. Aquele que nasceu numa manjedoura também morreu numa cruz e ressuscitou. E por isso nós celebramos mensalmente a ceia do Senhor para nos lembrar e sermos agradecidos. Mas conforme anunciamos, nós estaremos também nesse mês meditando sobre o motivo do Natal, a razão do Natal. Vários detalhes sobre o Natal, como o primeiro que foi anunciado e os nomes que o Messias, o Salvador, levou. E o texto que nós vamos ler nesta manhã está em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. E vamos meditar sobre Jesus e Emanuel. Dois nomes, mas você vai ver que tem tanta coisa boa para a gente aprender. A Bíblia não tem nada aqui em vão. Tudo que nela está, Deus tem um propósito. É a palavra de Deus. E minha oração é que com essa leitura e com a explanação do texto, nós possamos sair daqui com a nossa fé ainda mais fortalecida, com o nosso coração transbordando de alegria, com a presença de Deus ainda mais real se manifestando em nosso ser, em nosso viver e através de nós, para que outros possam conhecer o Salvador. Assim diz Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, a narrativa sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Pai, tendo lido a santa palavra, a Bíblia, inspirada pelo teu Espírito, pelo Senhor mesmo, nós pedimos que o Senhor, autor da Bíblia, mais interessado de que nós a compreendamos, o Senhor então nos ajude, nos iluminando, nos dando entendimento, falando ao nosso coração, pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui nesta manhã encorajados, alegres, felizes, pelo Salvador, por tê-lo como Senhor de nossas vidas, e na certeza de que é o Senhor que nos fala e não meramente o pastor. Fala pela tua palavra, pelo teu Espírito, é o que eu peço, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nós temos aqui nesse texto o relato do nascimento do Senhor Jesus. Lucas também traz esse relato. Mas no relato de Mateus, há duas coisas interessantes. Os nomes que Mateus enfoca. Nesse relato ele enfoca dois nomes muito importantes que têm um relacionamento histórico com o povo de Deus, com previsões, profecias que estavam anunciadas há mais de 600 anos antes que isso acontecesse. E nós vamos enfocar nesses nomes, porque nós queremos que o irmão, a irmã, o amigo, aquele que assiste em casa, possa ver que a celebração do Natal não é uma festa folclórica. A história do Natal não é um conto de fadas. Embora o diabo muito astuto sabe como fazer isso, ele enfiou no Natal um velhinho barbudo, bonito, simpático,
que chamam de Pai Natal, Papai Noel, Santa Claus, mas ele não tem nada a ver com o Natal. E quando as pessoas pensam no Santa Claus e veem que tudo aquilo era conto, não era verdade, acabam pensando que a história da Virgem Maria também deve ter sido embrulhação, que não era verdade. Então nós vamos à Bíblia, porque o mundo pode se confundir, é natural, porque eles não conhecem a Deus. Mas nós temos o manual, o livro de Deus, a Bíblia, para que nela nós possamos saber o que a Bíblia diz e o que é verdade e o que não é. E o Natal que celebramos, diferente do que celebra o mundo, porque nós temos conosco, não o velho Papai Noel, mas o aniversariante. Então nós precisamos ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esses nomes têm significado muito importante, não só como nomes, mas como presença na vida daqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor. Por isso nós vamos enfocar a nossa mensagem desta manhã nestes nomes. Um nome, o primeiro nome, descreve o ofício do Messias. Isto é, aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele faz, a sua função, a sua obra. O outro descreve a sua natureza, isto é, quem ele é. E estes nomes já vêm desde a antiguidade do Velho Testamento, muito antes de ele se fazer carne e habitar entre os homens. O texto que nós lemos, o anjo diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nas associações históricas, à luz da palavra de Deus, no Novo e no Velho Testamento, nós vemos que o nome Jesus derivava de um nome hebraico, muito comum em Israel, o nome Josué. Assim como nós temos entre nós José, Manuel, Maria, nomes que são muito comuns, naqueles dias era muito comum uma mãe pôr no seu filho o nome Josué, em memória do grande Josué, que foi o sucessor de Moisés, que Deus usou para levar o povo à terra prometida. Jesus é uma derivação do nome Josué, do nome hebraico. É um nome derivado de Josué, seria a forma, vamos dizer, grega de Josué. Como Josué foi usado por Deus para levar Israel até a terra prometida de Canaã, onde hoje é Jerusalém e o estado de Israel. Se compararmos esse Jesus, que é o nosso Jesus, ele também é usado por Deus para levar as pessoas à nova Canaã, que a Bíblia diz no Novo Testamento é a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Então, há associações muito lindas. E a importância deste nome se vê em que o nome Josué, o nome Jesus, significa Deus é o Salvador. Deus é o Salvador. Como disse, muitas pessoas podem pôr no seu filho o nome José, ou Maria, ou Manuel. E naqueles dias muitos punham o nome no filho de Josué. E quando diziam Josué, lembravam Deus é o Salvador. A Jéssica e o Carlos puseram o nome no seu filho Theo, que no grego quer dizer Deus. Então, quando lembra Theo, pensa em Deus. Eles costumavam fazer isso no Novo, no Velho Testamento, era costume, dar um nome com um significado. E quando se falava Josué, lembrava Deus é o Salvador. Mas nunca ninguém usou esse nome de forma tão legítima como Jesus. E nós vamos ver por quê. O anjo disse lá em Mateus 1:21, que é porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Josué lembrava que Deus é Salvador. Mas a Bíblia diz: esse Jesus é o Salvador. Ele é o Deus Salvador, e o anjo diz: porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja que maravilha! Assim, o nome do Senhor Jesus, esse nome que nós celebramos no Natal, é um nome alentador, encorajador para todo pecador, para saber que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Para toda que deseja a salvação de sua alma, o perdão dos pecados, saiba que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus eles podem confiar, porque o seu ofício, a sua função é oferecer misericórdia e perdão. Esse é o ofício dele. A Bíblia diz isso em João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, quando você está celebrando o Natal, muita gente fala assim, o Baby Jesus, ou o Menino Jesus. Quando você celebra o seu aniversário, sua mamãe te chama de Baby ainda, ou já sabe que você cresceu? Ele não continua Baby, ele cresceu. Ele viveu entre os homens, tentado em tudo e nunca pecou. Ele foi à cruz pelos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou. Mas nada disso aconteceria se ele não nascesse da maneira como nasceu. Se não fosse como Deus tinha planejado desde a antiguidade. Jesus é um nome doce, precioso a todo aquele que crê, a todo crente, a toda crente, porque ele de contínuo, diz a Bíblia, diz esse livro santo, ele intercede por nós pecadores, de contínuo, para livrar-nos dos nossos pecados. Ele é o Deus vivo. Assim diz a Bíblia em Hebreus 4, versículo 14 a 16, visto que temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote era para os judeus como o Papa é para a Igreja Católica. O Papa é o sacerdote mais alto. O sumo sacerdote era o sacerdote mais alto. E a Bíblia diz que nós cristãos temos um sumo sacerdote. Nós temos o nosso Papa. É Jesus. Ele, diz a Bíblia, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos, portanto, firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, quando você pensa no nome Jesus, Deus está, através desse nome, trazendo a minha e a sua memória para que anunciemos ao mundo o ofício dele, o sacerdote. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo pecado do povo. Isso fazia em Israel. Jesus ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício como sendo o sumo sacerdote. Ele não ofereceu outro sacrifício, ele ofereceu a si mesmo. Por isso que João Batista, quando viu vindo para ser batizado nas águas, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, nós temos um sumo sacerdote que, não como qualquer sacerdote humano, por mais alto que seja, não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que em tudo foi tentado e nunca pecou. Então, desta forma, nós vemos descrito quem é Jesus e o que ele faz, o seu ofício, por amor de nós. Agora, o segundo nome, Emanuel. O que significa Emanuel?
A associação histórica também com a Bíblia, no Velho Testamento, se encontra lá em Isaías, capítulo 7, no versículo 14, no qual o profeta Isaías, cerca de 600 anos ou mais antes de Jesus vir, cerca de 6 séculos antes, anunciou profeticamente que uma virgem daria à luz um filho, e que o seu nome seria Emanuel. Veja o que diz Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Os homens pedem sinais, mas a Bíblia diz que Deus não dará outro sinal, senão o do seu Filho. Então, portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem, diz Isaías 7,14, cerca de 6 séculos antes de Jesus nascer, uma virgem dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, para aqueles que possam dizer, foi um jeitinho que a Maria deu para enganar o José, de que foi o Espírito Santo, ou foi um jeitinho que o José deu para não ficar ruim lá com a sociedade, que a mulher dele estava grávida do Espírito Santo. Não, isso aqui não é história de contos de fada, isso aqui estava profetizado no profeta Isaías, e o anjo apareceu dizendo, chegou a hora, a virgem está grávida, e é do Espírito Santo, porque chegou a hora do Messias vir ao mundo, e o seu nome será Emanuel. Mas por que chamam ele de Jesus Cristo? O nome era Emanuel? Sim, o anjo falou, mas vocês porão o nome dele de Jesus. Sabe por quê? Emanuel era como ele seria conhecido, isto é, Deus entre os homens, porque Emanuel significa Deus conosco. Então, quando o anjo anunciou, ele disse, a partir daqui, Deus conviverá com vocês, na pessoa de Jesus Cristo. Então, celebrar o Natal é celebrar algo grandioso, é celebrar a coisa mais linda da história. Deus veio a esse planetinha insignificante, por amor de nós. Ele se fez homem, foi tentado em todas as coisas e venceu o pecado para mostrar que nele nós podemos vencer. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. Portanto, Emanuel significa Deus conosco. Exatamente isso foi o que o anjo disse a Maria no que eu li, em Mateus 1, 22 a 23. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta? O profeta Isaías, que nós lemos em Isaías 7,14. Você pode verificar na sua Bíblia. Que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A própria Maria ficou abismada quando o anjo avisou. Ela falou, como pode acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Quer dizer, eu nunca me deitei com homem algum. Aí o anjo disse para ela, para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E disse que ela estaria grávida do Espírito Santo. Porque foi a forma que Deus precisou fazer. Para que Deus estivesse entre nós, Ele precisava ter a forma humana, mas Ele não podia perder a sua divindade. Então, se você vai a Gênesis capítulo 3, versículo 15, no Gênesis, quando o homem pecou, Deus falou que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Serpente era o Satanás que tentou. Agora, da semente da mulher não nasce nada se não tiver a semente do homem. Nasce? Não nasce? Agora, esse não podia nascer da carne e do sangue, ele não podia nascer do homem, então ele nasceu do Espírito Santo. De forma que Jesus é 100% homem fisicamente e 100% Deus espiritualmente. Porque ele nasceu do Espírito Santo, não foi do homem. Isso é alguma coisa difícil para a mente humana acompanhar e entender. É difícil para mim, eu aceito pela fé. Mas vai muito além da minha compreensão. E talvez você se sinta assim. Mas a Bíblia mesmo diz que isso é um mistério de Deus.
Como o amor de Deus é um mistério. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A gente só ama quem agrada a gente. As pessoas chegam a dizer, para mim fulano está morto. Simplesmente porque ficou triste com a pessoa fez alguma coisa que não gostava. Agora a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Não porque a gente era santinho, bonzinho, que agradava, não. Nós estávamos em rebeldia, desobedecendo a Deus. Então isso é um mistério. Agora a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de quem? Por Cristo Jesus. Então era necessário que ele viesse. Se fizesse homem, seu ofício era justamente perdoar os pecados, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para salvar os pecadores. E ele só poderia fazer isso se ele fosse Deus conosco, o próprio Deus conosco. A Bíblia diz que Jesus é Deus manifestado em carne. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, eu gosto de usar a Bíblia porque vocês nunca vão ouvir o pastor falando do achômetro, o que ele acha. O livro de Deus é a Bíblia. Nós temos que dizer o que diz a Bíblia, não o que a gente acha ou o que a religião diz. E a Bíblia diz, e sem dúvida alguma, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. A piedade de Deus para conosco é um mistério. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A Bíblia diz isso. Quando eles estavam abismados, olhando Jesus subindo ao céu, os anjos de Deus vieram e disseram, varões galileus, por que estáis admirados olhando para o céu? Esse Jesus que vocês veem subir, voltará com louvor e grande glória, com o tocar da trombeta de Deus e com os anjos. Então veja, esse Jesus vive, é poderoso, e a Bíblia diz que ele foi recebido no céu com glória. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Jesus, o Deus Salvador, é Deus conosco. Jesus, Deus é o Salvador. Emanuel, Deus conosco. Então aqui me faz pensar muito. A pessoa não tem como ter salvação se não tiver o Deus Salvador consigo. Não é pelas obras que somos salvos, é pela misericórdia e a graça de Deus. Para que ninguém se glorie, é pela fé. Veja o que diz João capítulo 1, versículo 1 a 14, sobre esse Emanuel, esse Deus conosco. Na forma de João escrever, diferente de Mateus e de Lucas, ele também anuncia o nascimento de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Quem se fez carne? O verbo era Deus. Quem se fez carne? Deus. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando Deus mandou o anjo anunciar que o nome do seu filho seria Emanuel, é para que os homens compreendessem que é o verdadeiro Deus que está conosco por amor de nós, apesar de não merecermos. Por isso é um mistério da piedade, da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Jesus, o Deus Salvador, e Emanuel, Deus conosco, veio para os judeus, nesse mesmo capítulo de João, versículo 11, capítulo 11. Ele veio para o que era seu, mas o seu povo não o recebeu, nem creu nele. Mas no versículo 12, Deus faz uma promessa maravilhosa. Ele diz, mas a todos os que o receberem, aos que crerem no seu nome, Deus lhes dá o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Então Deus passa de tratar com o seu povo escolhido, o povo de Israel, para que seja quem quer que seja, que crê em Jesus,
tem a salvação, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não é alguns, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como ele poderia fazer isso? Ele deu o seu Filho, ele veio na pessoa humana, ele é Deus conosco, está entre nós. Então, meu querido, minha querida irmã, amigo, se você deseja ter uma fé inabalável diante das falácias do mundo, diante das coisas distorcidas que o mundo tem, ou mesmo das tribulações que você passa e lutas, que muitas vezes até afetam a fé, se você quer ter uma fé inabalável que faça diferença na sua vida, e faça diferença nas vidas das pessoas que com você convivem, seja na casa, seja no trabalho, seja nas suas amizades, lembre-se constantemente desse nome, Jesus. No nome de Jesus há poder, porque a Bíblia diz, o seu nome significa Deus é o Salvador. Ele é o seu Salvador, se ainda não é, precisa ser. Mas se Ele é, confiando nele, em Jesus, você nunca estará só. Porque além de ser o Salvador, Ele é Deus conosco. Então você lembre-se disso. Você não está só, Jesus está consigo. Ele é o Salvador, mas Ele também é Deus comigo, é Deus com você, é Deus conosco. E ainda mais, o fato de Ele ter vindo em carne, e convivido entre os homens, ser tentado em todas as coisas e nunca pecar. A Bíblia diz que uma vez ele estava cansado e ele ficou à beira do poço, enquanto os discípulos foram à cidade buscar comida, porque Jesus se cansou também. A Bíblia diz que eles estavam no barco e Jesus dormia na polpa do barco. A Bíblia diz que ele estava na cruz e ele diz, tenho sede. Ele passou por tudo que você pode imaginar que você passa. Então, ele entende a minha e a sua situação. Ele entende a nossa fraqueza para o pecado, mas Ele entende também as nossas fraquezas físicas, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas desilusões com pessoas que muitas vezes a gente admira e de repente cai do altar. E a Bíblia diz, Hebreus 2, 17 a 18, pelo que convinha, que em tudo Ele fosse semelhante a nós, aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Veja, que amor maravilhoso. Ele se identificou comigo e com você. Aquelas coisas que só você sabe de si, só eu sei de mim, Ele sabe. E Ele continua nos amando mesmo assim. Ele nos ama. E Ele é aquele sumo sacerdote, o sacerdote mais alto que qualquer um. Mas Ele não está tão alto que Ele não possa olhar para você, porque Ele diz, eu habito num alto e sublime trono, mas também com um abatido de espírito e humilde de coração. Você quer ajuda e consolo nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas suas angústias? Então mantenha a sua fé firme nesse nome, em Jesus. Porque Ele não é somente o Salvador, Ele é o Emanuel, Deus conosco. Pense nisso. Pois enviando o seu Filho ao mundo, Deus revela o seu amor para conosco, e que Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, Ele quer amizade com o ser humano que Ele criou à sua imagem e semelhança. É o que diz a Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que por Ele vivamos. Então, nisto se manifesta o amor de Deus para comigo, para com você, para conosco, em que Ele enviou o seu Filho ao mundo,
para que por ele nós vivamos. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele que tinha sido um perseguidor do Evangelho, quando ele se converteu lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 7, Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele passou a compreender que ele não podia mais viver a vida que ele vivia. E lá em Gálatas, mais tarde, ele declara: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que a Bíblia está dizendo assim, que ele enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Você pode dizer: eu sou fraco, sim. Eu faço um plano de andar com Deus e ler a Bíblia todo dia, e orar todo dia, e às vezes eu esqueço de orar até na hora da comida. Que crente sou eu? Se você viver na sua força humana, você vai falhar, e eu também. É por isso que a Bíblia diz que enviou o seu Filho para que por ele vivamos. Por que por ele? Porque ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. E ele diz: ainda que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então veja que amor que Deus tem por mim e por você. Ele quer viver em comunhão comigo e com você. Que honra, que privilégio. Não é qualquer pessoa. É o Criador do universo que se fez carne e habitou entre nós, e Ele quer conviver conosco pelo seu Espírito em nós. Portanto, a mensagem do Natal é uma mensagem de consolo, de esperança, de alegria. Uma mensagem que nós sabemos que Jesus Cristo é o Deus Salvador e que Ele é conosco, porque a Bíblia diz: Ele é Deus conosco, Ele é Jesus e é Emanuel. Lembre disso no seu Natal. Talvez os planos deste Natal para você se frustraram. A sua família talvez não possa estar reunida. E se você tem uma família pequena, os seus amigos não poderão estar com você. Eles dizem que tem que ser sal da casa. Todos os seus planos, todos os seus sonhos, de repente parecem que deram errado. Mas não fique desanimada, desanimado, nem triste. É natural que às vezes nos entristeçamos, mas seja o que for que o futuro nos traga, se temos Jesus, o Deus Salvador, e Emanuel, Deus conosco, Ele nos salva de qualquer situação. Ele transforma qualquer circunstância. Ele transforma a tristeza em alegria. Não podemos ter muita gente na casa? É triste, não é? A Noemi enfeita toda a casa todo ano antes do Halloween. Ela já enfeita para Natal. As luzinhas ficam tudo piscando lá. E eu fico pensando, quando vai ser a nota esse ano? Esse mês. Filho de italiano, né? Faz tchau com a mão fechada, sabe como é? Mas eu fico tão encantado com o carinho dela, fazendo tudo aquilo. E esse ano ela queria que os netinhos todos pudessem ver o que ela monta, e quase não pode, é impossível. É triste. Mas seria mais triste ter um Natal sem o aniversariante. Que adianta você ir para uma festa de aniversário, a casa está cheia e de repente, onde está o aniversariante? Ninguém sabe. Mas onde ele foi? Ele tinha um compromisso, ele esqueceu, foi fazer outra coisa. Não seria triste? No Natal, certifique-se de ter na sua casa, com a sua família, o aniversariante. Porque se você tem Jesus, Deus está com você. Se havia tristeza, Deus enxuga toda lágrima, diz a Bíblia. Ele é Deus conosco. Com fé nele, nós nunca estaremos sós. Ainda que a sensação às vezes parece ser. Portanto, convide Jesus, o Deus conosco, para fazer parte de sua vida e do seu lar. E se seus planos forem frustrados, Jesus estará ao seu lado. Ele quer estar junto com você, preenchendo os vazios da minha, da sua vida, da nossa vida. E nesses tempos tristes de pandemia, Deus o ajudará, Deus a ajudará, acompanhando-a a vencer, ainda que os momentos pareçam tristes, ainda que tudo mude. Com Jesus não há solidão, porque Ele está sempre conosco. E então você poderá cantar: nunca estou só, Jesus está comigo, não temerei,
Jesus comigo vai. Eu estava terminando essa mensagem quando me veio à mente esse hino. Talvez você se lembre, falando a letra, você se lembre até da melodia. Nunca estou só, Jesus está comigo. Não temerei, Jesus comigo vai. E às vezes há versões com as letras diferentes, mas a música é a mesma. E eu me lembrei de um amigo que já está no céu com Jesus, que foi minha ovelha, lá no Brasil. O cantor Luiz de Carvalho, que acho que a maioria de vocês não conhece, porque ele já está com Jesus. Ele morreu já depois dos 90 e já faz um tempinho. E agora ele está cantando lá com Jesus. Mas eu fui no YouTube, achei o vídeo dele cantando. E aí eu pensei, eu vou pedir para o pessoal da mídia baixar esse vídeo e apresentar para vocês. Porque encheu meu coração de alegria, meus olhos de lágrimas, de pensar como às vezes a gente se sente tão só, sem razão de ser, porque Deus está conosco. O Emanuel, o meu Salvador está comigo. E a Bíblia diz que nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas aflições, porque Ele sofreu tudo o que nós sofremos e muito mais. E Ele venceu, e nele somos mais que vencedores. Portanto, vamos assistir esse vídeo e ouvir a melodia, a mensagem, e depois dela vamos orar, e assim nós estaremos encerrando o culto desta manhã. Pesares a mim sobrevêm, mas firme é meu andar, porque falha minha se tem um abrigo que é Cristo e quer mediar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, que minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois sabe que almeja guiar-te e dar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, que minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vamos em pé orar e assim nós estaremos encerrando o culto desta manhã. Lembrem-se de se inscrever para o domingo que vem, será uma alegria revê-los. E eu sei que vai ser uma alegria para você também estar na casa do Pai, para juntos louvar o seu nome. Pai Santo, suplico agora que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações e a unção do teu Espírito Santo esteja com todo aquele e toda aquela que verdadeiramente ama o Senhor Jesus, para que possamos ser testemunhas fiéis, sal da terra, luz do mundo, o bom perfume de Cristo, e assim outros possam conhecer Jesus,
o Salvador e Senhor. Em nome dele oramos, Pai. Amém. O Senhor os abençoe. Uma boa semana a todos.